Hoje a gente vai falar das doenças circulatórias. E a primeira doença que a gente vai falar é sobre a aterosclerose coronariana. A aterosclerose, ela é a maior responsável de doença das artérias coronárias, em que há um acúmulo anormal de substâncias lipídicas, cálcio, componentes do sangue, que elas vão formar uma placa de ateroma, que essa placa de ateroma, ela vai obstruir o fluxo sanguíneo. Deixa eu só ver se alguém entrou aqui. Não. Por quê? Porque vai ter gordura no meio do caminho, que vai ter essa placa de gordura. E as etapas da aterosclerose. Eu vou ler aqui, mas eu vou representar elas mais à frente, que vai ficar melhor para vocês compreenderem. Essas etapas são irritantes lipídicos, como o LDL. O LDL, ele é o colesterol ruim, que é a gordura. Toxinas como o cigarro e a hipertensão arterial sistêmica, que é aquela pressão que a pessoa tem que ser diagnosticada com a pressão alta. Só um instante, deixa eu ver aqui se realmente está gravando. Então, as etapas começam com essa primeira, que vão ser os irritantes lipídicos, que vão ser os fatores que vão ocasionar essa alteração na artéria, esse dano ao endotélio, que eu vou explicar mais à frente o que é, pelos fatores, que são esses fatores irritantes, e por macrófagos, que eu vou explicar mais à frente também o que é, mas desde então eles são células de defesa do corpo. E isso tudo vai ficar fora de controle, esse crescimento de macrófago, e vai formar uma casca fibrosa, que essa casca fibrosa vai causar restrição do fluxo sanguíneo com obstrução da artéria, e ficar dessa forma, onde o fluxo sanguíneo ele vai ser mais dificultoso. Agora eu vou desenhar para vocês aqui, para vocês entenderem melhor as etapas. Deixa eu ver aqui. Ó, esse aqui é um corte de uma artéria, simbolizando o corte de uma artéria. Isso aqui são as três camadas, do vaso sanguíneo. E aqui em cima vai ter o endotélio. Eu só desenhar aqui como se fosse um endotélio. Esse endotélio, ele atua como uma barreira das coisas que estão dentro do vaso e que estão fora do vaso. Além disso, esse endotélio, ele guarda proteínas em sua superfície. E ele vai prevenir a coagulação do sangue e vai permitir com que o sangue flua livremente. Só o que acontece? Vai ter a primeira etapa, que são os irritantes. Que os irritantes pode ser o LDL, que é o colesterol ruim, as toxinas, como o cigarro, que é o principal, e a hipertensão arterial. Aí o que vai acontecer? Esses irritantes, eles vão ficar aqui no endotélio e eles vão danificar esse endotélio, sendo que a pessoa vai continuar, esses irritantes, eles se dá devido a uma alimentação inadequada, ao sedentarismo, e o endotélio vai ser danificado e a pessoa vai continuar tendo uma alimentação inadequada. Aí o que acontece? O corpo vai ter uma mensagem que está acontecendo algo de errado com a artéria. Aí vai ser mandada as células de defesa, que vão ser como, por exemplo, os monócitos. Eles vão ser enviados para cá,
para a artéria, e aqui eles vão se transformar em macrófagos. Que esses macrófagos, macro quer dizer grande. Macrófago é outra célula de defesa. O macro quer dizer grande e o fago quer dizer que ele vai devorar. O que ele vai fazer? Ele vai devorar esses fatores irritantes que vão estar destruindo esse endotélio. Só que vai acontecer? Com o tempo, esse macrófago ele vai se autodestruir e ele vai morrer. Aí o corpo vai enviar novas células de defesa. Vai enviando novas células de defesa, a pessoa vai continuar tendo uma alimentação inadequada e vai se tornar um processo vicioso. Deixa eu ver se alguém mais entrou. Não. Aí o que vai acontecer? O músculo liso da artéria, que é aqui, ele começa a perceber que tem algo errado, porque vai se tornar um processo vicioso de a pessoa tendo alimentação inadequada, o depósito de coisas irritantes, aí vai ter o macrófago que vai tentar destruir, mas ele vai se autodestruir e vai formando uma placa nesse ciclo vicioso. Aí o músculo liso da artéria, ela começa a perceber que tem algo errado e ela vai começar a migrar para dentro da artéria. Para dentro da placa de gordura. E ela vai tentar destruir, só que o que ela vai fazer? Ela vai formar uma casca fibrosa nessa placa, que ela vai ser composta por proteína. Além disso, o macrófago, quando ele morre, ele induz o músculo liso a depositar cálcio dentro dessa placa aqui também. E o que esse cálcio faz? Ele deixa a artéria endurecida, ocorre um endurecimento da artéria. E com o tempo, essa placa ela vai aumentando, vai ser um ciclo vicioso. Aí o que vai acontecer? Ela vai romper. Quando ela rompe, ela vai eliminar todo esse material que está aqui dentro para a artéria, que é gordura, toxina, se a pessoa for uma tabagista, que é uma fumante, e dentre outros. Aí o que vai acontecer? Vai obstruir a artéria. Vai formar como se fosse um coágulo. Ela pode obstruir total ou ela pode ter obstrução parcial. E se por acaso ela tiver uma obstrução total, por mais de 20 minutos, a pessoa pode infartar. Porque não vai ter sangue, o sangue não vai conseguir passar por aqui, ó. E o sangue vai ficar bloqueado. Então, o sangue não vai passar para o coração. E a pessoa pode ter um infarto, que a gente vai falar mais à frente. O desenho tá ruim, mas vocês conseguiram entender? Sim. Deu para entender bem, professora? Deu? Apesar do desenho ruim, mas eu tô me acostumando ainda. Então, os sintomas... Deixa eu mudar pro laserzinho. Os sintomas vai ser de acordo com a artéria cometida, em que a aterosclerose, ela é uma inflamação, que eu esqueci de falar para vocês no início, e ela é um quadro progressivo, porque está relacionado à alimentação não saudável e ao sedentarismo. Então, não vai ser algo do dia para a noite, vai ser algo progressivo. Então, o quadro clínico apresentado, ele será da artéria obstruída. Em caso seja a coronária, pode causar um infarto agudo do miocárdio, se for uma obstrução total, e mais à frente eu vou explicar para vocês o que é um infarto. E a angina, ou angina, que a angina, ela pode ser um pré-infarto, popularmente conhecida, ou ela pode ser uma dor no peito ocasionada por excesso de atividade física
mas que ela passa quando a pessoa fica em repouso, quando ela descansa. No caso da aorta, se for acometida, ela pode causar aneurisma. E a carótida, que é do pescoço, a artéria do pescoço, ela pode causar paralisia transitória, perturbação visual e desmaio. O tratamento sempre vai ser relacionado a tratar as causas evitáveis, que como o sedentarismo, o tabagismo, com alimentação saudável, a prática de atividade física. Já relacionado aos medicamentos, que tem aqui a administração de medicamentos. Os medicamentos que são usados são os antiplaquetários, que ele visa prevenir a formação de coágulos nas artérias, que é para evitar a obstrução dela. Também tem os beta-bloqueadores dos canais de cálcio, o nitrato, que o nitrato ele alivia a angina, que é essa dor no peito. Ou estatinas, que elas ajudam a reduzir o colesterol, que é o LDL, aquele colesterol ruim. Porém, quando os medicamentos eles não são eficazes, é necessário o tratamento cirúrgico, que é a angioplastia. E o que é a angioplastia? É um stent que é colocado na artéria para desobstruir ela e facilitar a passagem do sangue. Outro método também que é utilizado é a ponte de safena. Eu acho que vocês já escutaram falar da ponte de safena, que é bem popular. Em que o médico ele vai substituir essa artéria entupida. Vocês têm alguma dúvida sobre a aterosclerose? Eu posso passar para a angina? Também pode. A gente já até estudou um pouco sobre isso. Ah, vocês já estudaram sobre a aterosclerose? A gente estudou sobre os infartos do miocárdio, a gente apresentou trabalho. Ah, então vai ser mais fácil. Mas vocês estudaram sobre a angina também? Eu creio que sim. Ah, então ótimo. Sobre a angina, não que eu me lembre. Não, né? Só sobre infarto mesmo, né? Isso, sobre o infarto. Então tá ok. Então a angina. A angina ela se dá como consequência da aterosclerose, em que há uma obstrução do fluxo sanguíneo e a diminuição de oxigênio do músculo cardíaco, que vai ocasionar a dor, que é a dor no peito. E se esse processo não cessar, vai ter a morte do músculo cardíaco, que é o infarto, que é a consequência da angina. Então, a angina é a dor intensa na parte anterior do tórax, decorrente do fluxo sanguíneo insuficiente, que é causada pela aterosclerose. A consequência da aterosclerose, que é um D, tá, gente? Porque isso é errado. Que é diabetes mellitus, hipertensão arterial sistêmica e exercícios exagerados. Só que no caso, esses exercícios exagerados vai ser a angina estável. Que a angina estável, ela é decorrente ao excesso de exercício, mas tá aqui, ó, a dor em esforço, que ela vai ter uma dor de curta duração, menor que 5 minutos, e ela vai desaparecer com a medicação ou o repouso. Já a angina instável, ela vai ser a dor súbita, que é aquela dor que aparece do nada, sem a pessoa fazer algum esforço. Tem até aqui que a pessoa vai estar em repouso quando ela aparecer. E ela vai ser uma dor maior do que 20 minutos e não desaparece com a medicação. O diagnóstico da angina, ela se dá pela anamnese do paciente, que essa anamnese ela é a entrevista que o paciente vai dizer o que ele está sentindo, são os sintomas, mas o exame físico também do profissional. E o eletrocardiograma, que ele vai ter uma alteração no segmento ST, que eu vou mostrar mais à frente para vocês. E que ela vai indicar uma angina instável, que é a angina instável, que é o infarto.
Até eu coloquei aqui alerta, porque tem a angina estável. A angina estável não é um pré-infarto popularmente conhecido. O tratamento. O tratamento das doenças circulatórias geralmente vai ser a mudança no estilo de vida, né? A melhoria da alimentação, prática de atividade física. E também medicação, como já falei anteriormente, os antiplaquetários, os anticoagulantes, para evitar um infarto. E procedimento cirúrgico se necessário, que é a angiografia e a angina instável, que é um infarto, ou a ponte de safena. O infarto agora, eu acredito que vai ser mais fácil, porque vocês disseram que apresentaram um trabalho sobre isso, né? Então, o infarto agudo do miocárdio, ele vai ser uma alteração no segmento ST, esse aqui é o eletro. Que o normal vai estar assim e o infarto vai ter uma supra do ST. É aqui que verifica. E o que é o infarto? O infarto, ele é uma necrose isquêmica, uma área isquêmica do coração, do músculo cardíaco, ocasionado pela obstrução total ou parcial da artéria, que ela é a angina instável, né? Por mais de 20 minutos, que é o infarto, ele é o famoso ataque cardíaco. E ele é principalmente conhecido, e ele é popularmente conhecido, e ele está entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. Aí eu coloquei aqui embaixo que é a necrose isquêmica de uma área do músculo cardíaco, ocasionado pela obstrução parcial ou total da artéria, que é o conceito de infarto. E aqui são os sinais, as manifestações clínicas, né? Elas são bem específicas. E ela é a dor intensa, dor súbita e intensa retroesternal, que pode irradiar para ombro ou braço esquerdo. A pessoa também pode ter sudorese, que é o excesso de suor, náuseas e vômitos. E lembrando sempre que é a dor em repouso, que é a angina instável. O diagnóstico, ele é feito com base nos sintomas também, que é o histórico do paciente. E também pelo resultado do eletrocardiograma, que é a alteração no segmento ST. E também em dosagens de enzima. Essas enzimas aqui são as enzimas de funcionamento do coração, do músculo cardíaco, em que a CK e a CKMB, ela vai ter um pico em 24 horas. E o valor dela de referência é de 5 miligramas. O TGO e o LDL, eles estão presentes nas fibras musculares cardíacas e hepáticas também, no caso do TGO. E eu esqueci de colocar aqui, mas a enzima específica é a troponina, para identificar o infarto. Por quê? Porque ela permanece elevada por mais tempo que essas outras, que é de 3 a 10 dias. E elas ficam alteradas mesmo em isquemia reversível, que essas não ficam. E relacionado ao tratamento, inicialmente visa diminuir a lesão, né? Aliviar a dor e evitar complicações, que a complicação, no caso, pode ser até fatal, que é corrigir o choque cardiogênico e evitar complicações, que no caso pode ser fatal. Professora, Diga. o aumento dessas enzimas aí dá, acho que não sei de todas, mas de algumas dá pra ver pelo aumento pela gasometria arterial, né? Sim. Aí a principal é a troponina. Eu esqueci de colocar aqui no slide, eu achei que eu tinha colocado. Que é tipo como se fosse a enzima específica para identificar o infarto, porque ela fica
no pico maior do que essas outras aqui, por mais dias. Entendeu? Assim. Aí, pra gente finalizar, eu não tô falando rápido não, né? Às vezes eu acho que eu tô falando rápido demais. Não, Aí, pra gente finalizar, a hipertensão arterial sistêmica. Que a hipertensão arterial sistêmica, ela é a elevação duradoura da pressão arterial, igual ou maior que 140/90. Eu coloquei aqui em negrito, porque tem que ser algo contínuo. Não é, eu tive uma emoção, minha pressão aumentou e eu já tenho pressão alta. Não, tem que ser algo contínuo. Elevação duradoura. E ela pode ter causa primária, que são 95% dos casos, que ela se dá por uma causa desconhecida. Ou também secundária, que são 5% somente, e ela ocorre por distúrbios adrenais, que pode ser a hipertensão renal parenquimatosa, que são alterações renais. E o rastreamento, para fazer o rastreamento da pressão arterial, ela tem que ser em 2 anos para aqueles que têm a pressão menor do que 120/80 milímetros de mercúrio, anualmente para aqueles que possuem a pressão arterial maior do que 120/80, e os hipertensos, eles têm que ser em menos de 2 semanas, que vão ser naqueles que têm a pressão arterial maior ou igual a 140/90. Relacionado aos sinais e sintomas, vai ser as enxaquecas, aquela dor de cabeça. professora, Oi. essa aí que a senhora acabou de falar, isso é para verificação da PA, é? Isso. É sobre o rastreamento. Como é que é indicado. Após, como eu não coloquei no slide, eu posso passar para vocês no grupo. Porque são valores, talvez vocês possam não lembrar, né? Aí eu passo para vocês no grupo, tá ok? O rastreamento. Ok. Mas só repetindo que o rastreamento ele deve ocorrer em 2 anos para aqueles com a pressão menor ou igual a 120/80. Tem que ser anualmente para aqueles que têm a pressão maior do que 120/80, e os hipertensos em menor de 2 semanas, que é aqueles que têm a pressão maior ou igual a 140/90. E o tratamento ele se define em não farmacológico e farmacológico. A pessoa já não inicia com a medicação, não. Primeiro é indicado para que ela tenha um controle de peso, uma dieta hipolipídica e hipossódica, que vai diminuir os níveis de sal, e a prática de atividade física. Se por acaso essas medidas não forem eficazes, aí vai entrar com medicamentos. Tem que medicamentos se as medidas não farmacológicas não forem eficazes. Que no caso, por exemplo, pode ser um beta-bloqueador como a losartana, que eu acho que vocês conhecem popularmente, né? E eu trouxe para vocês outra informação que eu vou passar no grupo, que eu não coloquei no slide, como é o procedimento de medir a pressão arterial. Que primeiro o paciente vai chegar e eu vou deixar ele descansar de 3 a 5 minutos. E uma coisa que é importante, não conversar durante o procedimento de medir, aferir a pressão, que altera o valor. Aí vou perguntar para ele se ele tá com a bexiga cheia e se ele praticou exercício em até 60 minutos ou fumou também, porque tem que esperar um tempo. Aí eu vou colocar, aí a próxima etapa, eu vou colocar o manguito. Só um instante. Pronto. Meu mouse tinha destravado aqui do computador, eu não tinha percebido.
Aí depois eu vou colocar o manguito, que é essa parte aqui, de 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. O que é a fossa cubital? É a dobra do braço. E eu vou inflar a pera, que é isso aqui, rapidamente, até atingir 20 a 30 milímetros de mercúrio do nível estimado, que eu vou ver por aqui. Estimado pela palpação que eu vou ter feito antes do pulso. E eu vou proceder à diflação lentamente, que dá pera. Só um instante. E eu vou desinflar e eu vou auscultar. Aí eu vou auscultar de 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo do último som. E aí eu vou desinflar rapidamente. Aí, para diagnosticar a pessoa com hipertensão, eu vou ter que realizar pelo menos 2 medições em 1 minuto. E eu vou aferir nos 2 braços na primeira consulta. E eu vou anotar o maior valor da pressão. E vou seguir o acompanhamento conforme o rastreamento que eu falei para vocês, eu vou repassar. Tá ok? Então, gente, é isso.